Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai dos Espíritos, como o apóstolo Paulo diz, Pai dos Espíritos. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que vamos receber nessa manhã. Palavra de fé, palavra de bom ânimo, palavra para a nossa alegria, para a nossa felicidade, palavra que vem para a nossa sabedoria e profunda edificação, Senhor. Eu recebo a glória de hoje, trazendo à existência tudo isso e mais, muito mais, além do que estamos pedindo ou pensando, em um nome do Senhor Jesus. Que a igreja toda, meu Senhor, seja agradecida. Agradeça, meu irmão. Muito obrigado, Senhor, por esse lugar. Muito obrigado pelo alimento que eu recebo aqui. Repitam todos comigo: obrigado, Deus, pelo alimento que eu recebo aqui nesse lugar. Alimento vivo e poderoso para o meu espírito. Palmas para o Senhor, o nosso Deus, o nosso Criador. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre a fé, com o seguinte título. Anote aí, você que está aqui e você que me acompanha aí do outro lado. Prepara papel e caneta, aquele caderninho que você sempre tem aí, carrega consigo, que tem o título. Anota aí o nome: A Fé Vem pelo Ouvir. É o nome da reunião de hoje. A fé vem pelo ouvir. Vejamos com Bíblia o que temos que viver se tratando da fé. E a primeira evidência está em Romanos, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. É a glória de hoje. E o título da reunião está aqui nessa evidência. Romanos 10, 17. Que é o nosso ponto de partida. Também está aqui no telão para você acompanhar. E começa assim. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de quem? De Cristo. Veja, ouvir o Evangelho, muita atenção, ouvir a palavra de Deus tem uma importância muito grande para nós. Muito grande. Porque é ela que nos traz o quê? A fé. Ativa a fé. Ativa em você a confiança, o bom ânimo. Acende em nós a esperança. De repente, você estava esmorecido, desanimado, mas na medida que você congrega e alimenta o seu espírito, essa busca, esse meditar, esse seu relacionamento com Deus, com o Criador, esse seu crer em tudo que Ele está dizendo para você, isso acende em você, ativa em você o quê? A fé. E isso também lhe traz à existência as bênçãos, as promessas de Deus para a sua vida. Fé e mais nada. Fé e mais nada traz à existência tudo o que você precisa. Porque foi assim com Abraão. Fé e mais nada. Coloca aqui também, no telão para remir o tempo, Gênesis, capítulo 15, verso 6. Primeiro livro da Bíblia. Fé e mais nada. Ele creu. Palavras dirigidas a Abraão. Gênesis 15 é o capítulo, verso 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, ele não possuía essa justiça. E essa justiça lhe foi o quê? Dada. Agora,
por algo que ele realizou, uma campanha, uma corrente que ele participou, não, porque ele creu em Deus. Amém. E foi creditado na vida dele essa justiça. Fé e nada mais. Se você vive sobre a terra com a fé em Deus e na sua palavra, é creditado na sua vida tudo que você precisa. Ele não tinha essa justiça. E essa justiça lhe foi o quê? Imputada, dada. E ele apenas o quê? Creu. Fé e mais nada. Mostrando que pela fé podemos conquistar e vencer tudo. É por isso, e eu chamo a atenção de quem está me ouvindo agora do outro lado, é por isso que aqui não fazemos correntes, campanhas, não damos objetos, como por exemplo sabonete ungido, rosa ungida, manto, e nem temos aqui nenhum tipo de atrativo. 7 dias para isso, 7 dias para aquilo, ou dia disso, ou dia daquilo em graça, que é uma invenção também que existe por aí, é uma mentira do mesmo jeito, porque nós estamos na graça de Deus para viver na palavra. Pastor não tem que estar floreando, inventando nada. Então, quando se crê, quando se vive na fé, não necessitamos de nada disso. Amém? Aqui em nosso ministério, não fazemos nada à parte da Bíblia, ou seja, fora da Bíblia. E todas essas coisas que eu citei agora, está fora da Bíblia. Correntes, campanhas, objetos ungidos, atrativos, dia para isso, dia para aquilo. Isso tudo são coisas que estão à parte, fora da Bíblia. E o nosso ministério não trabalha dessa maneira. Nós temos uma vida focada na palavra da Bíblia. Amém? Nas Escrituras. Porque todas essas coisas que a gente vê aí está fora do Evangelho. E nem usamos versos da Bíblia para colocar as nossas ideias sobre ele. É o que a gente mais vê aí fora, pastores colocando as suas ideias sobre os versos da Bíblia. Esses dias eu vi na internet um pastor apagando todas as luzes da igreja. E ele fez um painel escrito assim: Jesus vai salvar a sua família. Em volta de cada letra tinha bocal de lâmpada. E ele e outras pessoas foram colocando e acendendo, cada letrinha. Aí formou: Jesus vai salvar a tua família. Aí ele chamou a atenção da igreja para a iluminação. Vocês perceberam que na medida que as luzes foram se acendendo, as trevas foram se dissipando? É isso que vai acontecer com todos vocês aqui, que vai levar essa lâmpada ungida. Ela vai dissipar todas as trevas da sua casa. Amém, pessoal? Porque a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os seus pés. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem aparência de verdade, porque a Bíblia está sendo lida. Mas é uma invenção, é uma mentira desse pastor. Porque vejamos o que diz a narrativa do Salmo 119, é o capítulo, verso 103. Salmo 119, verso 105, corrigindo. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não tem nada a ver com lâmpada física. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aquela angústia, aquela tristeza, aquela solidão, depressão, ela se dissipa quando você alimenta o teu espírito com a palavra de quem? De Deus. Tem aparência de ser algo verdadeiro, porque o pastor está lendo a Bíblia, juntamente com toda aquela palhaçada que ele está realizando. E assim vai ser na sua casa, porque Deus é luz, Ele é lâmpada para a sua vida. E é uma mini lâmpada, e tem outras que tem até azeite dentro, para as pessoas levar para casa. E outras com um tamanho normal, padrão,
para a pessoa levar e acender mesmo em casa, como o pastor demonstrou no painel. Isso é um absurdo. E tem um monte de gente sendo enganada em nome de Deus. Por quê? Ele lê a Bíblia e sobre ela coloca a sua ideia. Por ele estar lendo, fica com aparência o quê? De verdade. Eu li a Bíblia, não vai dar tempo das pessoas pensarem. É agora ou nunca. É pegar ou largar. Vamos logo. E vem aqui na frente, e pega, e leva. E não dá tempo da pessoa pensar. Porque ele leu a Bíblia e colocou as suas ideias sobre ela. Esse é um exemplo, dentre muitos outros absurdos que existem aí fora. Se a Bíblia fala de porta, ele coloca uma ideia sobre aquilo. Se a Bíblia fala de água, ele coloca uma ideia sobre aquilo. A ideia dele. E ali se forma mais uma campanha, mais uma corrente, depois uma outra campanha e mais uma corrente. E assim está os nossos irmãos em Cristo, abençoados, sendo enganados. Entra ano e sai ano. Mas eu recebo o nosso ministério, a palavra da graça do nosso Deus alcançando, iluminando os olhos desse povo eleito e abençoado já. Eles já são abençoados por Deus. Amém. Sendo alcançados por nosso ministério, por nossa graça, que não é nossa, é de Deus. Amém. A graça de Deus em o nome do Senhor Jesus. Porque é a palavra de Deus que é luz. É a palavra do nosso Deus. E com o tempo, tudo isso cansa. 7 dias para isso, 7 dias para aquilo, 12 dias para isso, 12 dias para aquilo. Se você tem problema, é um encosto, venha na sexta-feira, é demônio para lá, demônio para cá, é campanha, é envelope, e pega, e desce do altar, sobe no altar, e hoje é o dia da arca, e hoje é o dia do sabonete ungido, dia do manto, e hoje você vai passar pelo vale do sal, e olha o arruda, e olha a água, e vamos, e vamos. Com o tempo, tudo isso cansa. Eu já vivi toda essa canseira, e eu sei muito bem do que eu estou falando, e você também já viveu essa canseira. E eu tenho certeza que eu estou falando com muitas pessoas, pastor, eu me sinto cansado na fé. E sabe por que você se sente cansado na fé, abençoado? Porque você está fazendo coisas que não é do teu Senhor. Você está se sentindo cansado na fé porque você está fazendo coisas que não é mandamento do teu Deus, do teu Pai, do teu Criador. Porque quando a gente está vivendo o ensinamento de Deus, o ensinamento de Deus, ele traz alívio. O ensinamento de Deus nos renova, nos transforma, nos anima. O ânimo de Deus transborda em nosso ser. Como acontece aqui. Na medida que você congrega e cumpre aquela palavra bonita, linda, que está lá em Romanos capítulo 8, que na medida que você alimenta o seu espírito, você mortifica os feitos do corpo, vai transbordando a alegria de Deus em você. É fé e nada mais. Não tem que pastor estar floreando, não tem que pastor estar inventando nada. Pastor não tem que estar colocando sobre a palavra de Deus as suas ideias. Você também, pastor, que prega a graça, para de colocar as suas ideias sobre a palavra de Deus. Eu tenho exortado muito, tocado muito nessa tecla, porque ela é muito importante. Não é só o sistema religioso que está inventando coisas, que está colocando as suas ideias sobre os versos bíblicos. Tem pastor também, pregando a graça, colocando as suas ideias. Vamos parar com isso. Você tem que convidar os eleitos de Deus, os filhos de Deus, para ouvir a palavra. É isso e nada mais. Não tem que estar floreando. Vem estar aqui no domingo do encontro dos filhos de Deus em graça. Domingo dos filhos de Deus em graça. E os outros dias, é dos filhos de quem? Nós temos que parar para pensar e ativar a mente de Cristo. Nós não podemos ficar igual a esse sistema, com essas coisinhas. É a união da família em graça. Que comédia é essa, gente? Vamos parar com isso, pastores. Vamos colocar a palavra de Deus como ela é. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. E a tua palavra é luz para os meus caminhos. Ponto. Ponto.
Eu não tenho que falar aqui que vai ter uma quarta-feira especial. O dia da palavra, que é luz para os nossos pés em graça. Que comédia é essa? E o outro lá faz um painel, Jesus vai salvar a tua família, e dando lâmpada para o pessoal. Misericórdia. Eu recebo essa palavra alcançando a muitos que estão nos ouvindo. Porque eu tenho certeza que faz feliz aquele que tem pedido por um lugar honesto e verdadeiro na palavra de Deus. Eu recebo o nosso ministério alcançando essas pessoas que têm orado. Senhor, me mostra um lugar que prega a tua palavra com verdade, com sinceridade, em nome de Jesus. E eu recebo essa pessoa descobrindo o nosso ministério através das redes sociais, em nome do Senhor Jesus, porque eu já vivi essa canseira toda, e eu sei que tem muita gente cansada do sistema religioso, porque um dia você se cansou de tanta campanha, de tanto voto, um diabo que nunca vai embora, ele sai na sexta e volta na segunda, porque na sexta-feira, vai, em nome de Jesus, está expulso, para nunca mais voltar. Em um nome de Jesus, em um nome de Jesus, sai agora, sai, e não volte nunca mais. Aí segunda-feira ele voltou. Aí começa segunda-feira tudo de novo. O diabo, você que está na empresa, você que está no trabalho dessa pessoa, arruma sua mala, pega suas trouxas, pega sua calça, pega seu sapato, sua cueca, diabo, sai daí agora, vai, sai agora. Que palhaçada é essa, gente? A gente não vê mais na televisão pastor pregando a palavra com honestidade, conforme as Escrituras. Está sempre colocando as suas ideias sobre a palavra de Deus. Inventando coisas, cheio de atrativo e misericórdia. Se não é os atrativos, essas igrejas ficam todas elas vazias. Todas elas. Veja que eles falam, e a multidão está aqui para pegar hoje o banho de arruda. Veja, atrativo. E essa grande multidão está aqui para receber a imposição da mão santa do nosso bispo. Outro atrativo. E veja que essa grande multidão está aqui para receber o sal ungido. Outro atrativo. É sempre atrativo. E essa grande multidão está aqui hoje porque é o dia da reunião, da oração, da família em graça. Outra palhaçada também. Em nome de Deus, em nome da graça. Graças a Deus que aqui não iludimos vocês. Desde o primeiro dia, e nós estamos aqui há muito tempo. Louvado seja Deus. Graças a Deus que essas portas estão abertas. Há muitos anos. Amém. E aqui a gente nunca iludiu vocês. Você não está aqui a troco de óleo, você não está aqui a troco de azeite, a troco de nada. Só da palavra. Você está sendo ensinado a vir aqui por amor a Deus e a sua palavra, somente. Toda reunião eu chamo para você vir aqui receber a palavra. Porque é assim que tem que ser feito o convite. Eu não tenho que estar floreando aqui nada, inventando nada. Domingo, para receber a palavra. E no meio da semana, para receber a palavra. E no outro domingo, para receber a palavra. E no meio da semana, para receber a palavra. A palavra, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Você está em uma igreja que não serve nada para a sua carne. Louvado seja, não serve nada para a sua carne. Aqui eu não te dou nem um pedaço de papel para você fazer um pedido. Pronto, um exemplo a se pensar. Eu não te dou nem um pedaço para você fazer um pedido e nem tampouco peço para você fazer uma carta e me entregar para eu mostrar para Deus. Porque você está sendo ensinado aqui a ser adorador do nosso Deus em espírito e em verdade. Sendo assim, você está sendo ensinado a trazer o seu pedido no coração e no momento da oração você coloca diante de quem? Do seu Deus. É assim que uma pessoa se relaciona com o seu Criador, em espírito e em verdade. Então aqui não tem caderno de oração, eu não te dou papelzinho para você botar nada, porque eu quero que você se relacione com Deus. Converse com Ele e com Ele somente. E mais ninguém. Falou com Deus, está tudo certo. É por isso que se você tem um desejo muito grande na sua vida,
de algo, de conquistar algo, de resolver algo, não fica falando para todo mundo não, que eu quero que isso aconteça, e aquilo também aconteça, e mais aquilo outro, eu estou esperando. Não fica falando para os outros não. Fala para Deus, e para Ele somente. Por que não falar para as pessoas? Porque pode acontecer de você ouvir palavras que possam desanimar você. Porque o que não falta nesse mundo, nessa vida, é gente negativa. Aí você fala que está esperando que aconteça isso, olha, estou esperando que aconteça isso lá em casa, estou esperando que aconteça isso na minha vida financeira, eu estou esperando que aconteça isso que eu estou esperando na minha casa, estou esperando comprar aquilo. Para que você sair falando para os outros? Fala para Deus e para Ele somente. Amém? E certamente você vai tomar posse. No transcorrer dessa reunião, você vai perceber que a sua fé em Deus e na palavra, é como eu falei no princípio, faz com que você ultrapasse os obstáculos e vença tudo. Tem uma palavra no primeiro livro de Samuel que é sobre Ana. Se você observar, ela não levou para o profeta uma carta e entregou na mão dele. E nem tampouco um pedaço de papel com um pedido. Qual foi a atitude dessa mulher, que é exemplo para todos nós? Está aqui no telão. Levantou-se Ana e com amargura de alma entregou a carta que ela escreveu, o papelzinho com o pedido, com a necessidade dela, e entregou para o profeta. Foi isso? Não. Amargurada de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não colocou em um papel o seu nome, nem o seu problema, e entregou para o profeta da época. Ela foi ao templo e orou ao Senhor. Que é justamente o que você tem que fazer aqui, você que está do outro lado. Falar com Deus, com o teu Criador. Amém? Ela foi atendida? Sim. Qual era o seu desejo? Engravidar, porque era estéril. E esse clamor sincero teve resposta? Teve. Deus mudou toda a situação dela. Se você está passando por um problema muito difícil, é assim que você deve se aproximar de Deus. Talvez seja doença, talvez seu problema é financeiro, talvez o problema é na família. E Deus, Ele entende muito bem o significado das lágrimas. Ele traduz muito bem o choro de uma pessoa. Então, se a sua oração é sincera, objetiva, se você conversa direto com o chefe do mundo, e não fica com amuletos, e nem tampouco pedindo para o pastor, pastor, fala com ele porque o senhor é mais próximo de Deus. Isso não existe. Todos nós temos acesso à presença do Senhor. Amém. Então é muito importante você estar sempre com o seu pedido no coração, para que no momento da oração você venha apresentar para Deus aqui no altar da graça. Sem papel, sem caderno, sem nada. Em espírito e em verdade. Amém? A Bíblia fala para nós exatamente assim, algo muito importante. Verifique, veja se realmente você está na fé. Porque tem muita gente que não está na fé. E Paulo exorta a igreja aos coríntios, olha, examinai-vos se realmente vocês estão na fé. Porque vocês não estão na fé. Como muita gente que a gente conhece lá fora que não está na fé. Porque uma pessoa que coloca na mesa do seu trabalho um monte de amuleto para ter sorte, para ter prosperidade, essa pessoa não está na fé. Um exemplo a se pensar. Tem pessoas que você entra no escritório dela, no trabalho, na firma. É galho de arruda, é figa, é pé de coelho pendurado, é saco de água na porta, é o Salmo 91 para dar sorte. Ela usa aquilo como amuleto. O Salmo 23 também pendurado de um lado do outro. É pedras de várias cores, porque ela acredita que cada uma pode atrair uma coisa. Felicidade, harmonia, amor, paz, etc, etc. Parece mais uma oferenda à mesa da pessoa. Examinai-vos se realmente estás na fé. Porque quem está na fé, o seu contato é direto com o Criador e nada mais. É fé e mais nada. Fé e mais nada.
Você pensa que muitas pessoas que têm o Salmo 91 na moldura, na sala, na cozinha, é porque medita naquilo? Não, ela tem muitas das vezes aquilo como amuleto, porque ela acredita que o Salmo 91 aberto, a Bíblia aberta, ou numa moldura, vai afastar as trevas, porque ela acredita que o mal está aí. Deus habita em você, e você é uma pessoa absolutamente livre de todo mal. Hebreus 2,14. Você é um alguém sobre a terra absolutamente livre de todo mal, porque Deus em Cristo Jesus destruiu todo mal. E ponto. Está feito. Receba, abençoado. Seja feliz em nome de Jesus. O justo vive pela fé. Tem muitos exemplos e vamos meditar em muitas coisas. Talvez esse tema tenha uma parte 2, ou um outro título, dando continuidade a esse assunto, que é de suma importância para todos nós. Então, Ana não fez o que muita gente faz na religião. O contato dela foi direto com Deus. Não tem nada de papelzinho, de caderninho de oração em graça ou em lei. É direto com Deus. Eu quero falar com o Senhor que criou os céus e a terra aqui dentro. Ela estava na fé e nada mais. E antes da graça ser estabelecida, no período da lei. Se você quer viver a lei, vive a lei de forma legítima, pelo menos. O que disse Paulo no Evangelho? Mais precisamente no capítulo 4, verso 6 de Filipenses. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas que você deve colocar diante de Deus as suas o quê? Petições. Através das vossas orações e pelas súplicas com ações o quê? De graça. Paulo fala de caderninho de oração em graça. Pegue o papelzinho, ponha seu nome, entregue na mão do pastor, faça uma carta, entregue para o pastor, mostrar para Deus. Não, está aqui ó, no telão, Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como que você apresenta para Deus o que você precisa? Pense, medite no que você está lendo. Como que você coloca diante de Deus o teu problema? A dificuldade dentro de casa. O filho que está passando pelo vício. O desemprego. Como que você coloca isso diante de Deus? Pela oração e pela súplica com ações o quê? De graças. Ponto. E mais nada. É fé e nada mais. Está desempregado? Se aproxima das águas, como diz o Salmo 1. Esteja sempre junto à corrente de águas. Permaneça, que no devido tempo você vai dar fruto, você vai prosperar, vai conseguir emprego e vai permanecer, como diz o Salmo 1, verso 3. Vai dar fruto, a folhagem não vai murchar e vai permanecer, vai vingar essa prosperidade em nome de Jesus. Salmo 1, verso 3. É só ler a Bíblia, gente. Vamos parar de florear, pastores. Vamos parar de colocar atrativo nas coisas. É tão simples. Em nome de Jesus. Uma outra evidência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13 é o capítulo, verso 5. E começa assim, o evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13. 13 é o capítulo, a partir do verso 5. Paulo exorta aqui a igreja, olha. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis o quê? Reprovados. Reprovados. Aí eu pergunto a você que está aí do outro lado. Deus é o teu Deus? O Criador dos céus e da terra é o teu Deus? Ou o teu Deus são objetos que se dá por aí? Objetos de idolatria. Quem é o teu Deus? É a pergunta que eu faço a todos que estão me ouvindo aí do outro lado. Um cristão da graça só olha para Deus, os seus olhos estão postos só no Senhor, a sua fé é só em Deus e em nada mais. Se você tem um anjinho de gesso, pequenininho ou não,
já é objeto de idolatria. Esse já é o seu Deus, e não o Deus criador dos céus e da terra. Nem anjinho de gesso você deve ter. Aliás, nem com anjo você deve conversar. Você conversa com Deus para que Deus libere o serviço de anjo ao seu favor, como diz o Salmo 91. Porque não é você que dá ordem para os anjos trabalhar na sua vida. É Deus que dá ordem aos seus anjos para que ministrem todos os seus caminhos. Vamos ler corretamente o que está escrito. Tem pastor ensinando as pessoas a dar ordem para o anjo. Vai, manda o seu anjo trabalhar. E fala para ele, levanta anjo preguiçoso e começa a fazer na minha vida o que você ainda não fez. Está errado. O Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos seus anjos, porque os anjos não são nossos. Eles são de quem? De Deus. É Deus que diz, é Deus que delega, é Deus que dá ordem a eles. Eles só obedecem ao seu Criador. Então Deus dá ordem para os anjos para que ministre ao nosso favor. Não adianta fazer oração para anjo tal, para anjo B, para anjo C, D, F. Como se ensina na internet. Principalmente uma certa igreja que há nela muita idolatria. Fale com o seu anjo da guarda, fale com o seu anjo, não sei, o anjo serafim, e acenda uma vela para o seu anjo. Que vela para anjo? Tira isso da sua vida, minha senhora. Vela para anjo. Então esse anjo anda nas trevas. Escuridão pura. Ele precisa de uma vela para andar? Para enxergar o ser humano sobre a terra? Ah, eu estou aqui. Ai Deus, eu não sei como é que eu vou chegar na vida da fulana. Ah, a Lourdes acendeu uma vela, achei ela. Aí eu vou lá agora. Porque eu sou um anjo que fico procurando vela. Pelo amor de Deus, gente. É um outro atrativo, é uma outra besteira. É mais uma ideia sobre a palavra de quem? De Deus. Que não tem nada a ver com a Bíblia, são coisas à parte. E o que está à parte está fora da palavra de Deus. É por isso que aqui a gente não tem essas coisas. E louvado seja Deus. É só para Deus que você pede, é só com Ele que você conversa. Paulo disse uma coisa muito importante, e eu vou recordar para você. Ele disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Você também tem que ter essa fé. Em quem Paulo cria? Em Deus. Você também tem que ter essa fé. Ele falou, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Isso está descrito no segundo livro da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. O crer de Paulo estava no Deus vivo, que habita dentro de você. Amém? Paulo não acreditava em Deus de borracha, de pedra, de gesso, de pau, seja lá o que for, ou de papelão. Paulo tinha a sua fé voltada para o Criador dos céus e da terra. Tem uma palavra muito bonita que nos convida à fé também, a viver uma fé só em Deus. Está justamente lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10 é o capítulo, verso 35. E começa assim, Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 35. Muita atenção. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, recompensa. Eu recebo essa palavra. Não abandoneis a vossa confiança. A palavra nos convida para que você tenha muita fé na sua caminhada. A palavra nos convida a não esmurecer, porque estamos em um corpo de carne e isso pode acontecer. A qualquer momento, você pode se entristecer, querer ficar trancado, não querer sair, não querer falar com ninguém, não querer atender telefone, e bate aquela solidão, aquela angústia, eu não tenho ninguém por mim, eu só sofro nessa vida, era melhor eu ter morrido quando aquele carro quase me mata e não me matou, por que não me matou? Sabe de uma coisa, meu Senhor, me tira a vida agora. De vez em quando, a carne tem esses chiliques, essas crises, essas tristezas repentinas. Eu recebo tudo isso anulado em você. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Não esmureça. Seja mais perseverante, para que você não fique assim. Amém? Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe como é diferente
o evangelho pregado por Paulo e o evangelho que a gente ouve aí fora. Não é verdade? Se você observar as cartas de Paulo, você vê uma grande diferença na pregação dele do que a gente ouve hoje aí. Que não é evangelho, e sim alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, versos 6 e 7. Mas veja que há uma diferença. E a gente vai perceber essa diferença na medida que a gente vai lendo aqui. O justo vive pela fé. Então, o justo de Deus chama à existência as coisas que não são para que passe a existir. Então a gente vê uma diferença. O evangelho pregado por Paulo é totalmente diferente desse que a gente vê aí fora. E continuando aqui, verso 36, capítulo 10 de Hebreus. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Agora, detalhe importante, é necessário saber esperar. É necessário saber esperar. E lidar com o tempo de Deus é algo tremendo. Você tem que congregar muito para prosseguir, porque senão você desiste. Você tem que ter um relacionamento muito profundo com Deus, porque senão você desiste. Porque mesmo congregando, a gente enfrenta muita coisa. A gente passa por muitas coisas. A gente é perseguido, a gente é afrontado dentro de casa, fora de casa. A gente é perseguido dentro de casa, fora de casa. As pessoas caluniam, as pessoas jogam praga, palavra negativa. A gente passa por um monte de coisa. Surge às vezes dificuldade financeira, enfermidade. Então é necessário perseverar, ter confiança. Você tem que saber lidar com o tempo de Deus, até que se materialize a saúde, a prosperidade, o livramento, a justiça, etc, etc. E eu recebo você tendo paciência para lidar com a soberania de Deus. Paciência. Porque senão você vai ficar, até agora nada. Mas por que, meu Deus? Eu não estou na igreja, assim não dá, não vou mais, assim eu não aguento. Aí começa a murmurar, começa a reclamar. Eu recebo você aprendendo a lidar com o tempo de Deus. Com essa espera em nome de Jesus. Verso 37, Hebreus 10. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, ou seja, para reinarmos em vida sobre a terra. Então, como é que vive o justo de Deus? Pela fé. Um escolhido que recebeu mesmo a palavra da graça, o evangelho da graça, jamais retrocede para esse sistema religioso, jamais volta para ele. Um escolhido que recebeu mesmo a graça, nem em fim de ano vai para essas igrejas participar de nenhuma oração. Nada, nem fim de ano. Atenção você que me ouve aí do outro lado. Uma pessoa que recebeu mesmo o evangelho da graça, a revelação da graça na sua vida, nem fim de ano vai para essas igrejas religiosas a convite deles, para participar de nada. Nada. Porque quem tem a revelação da graça, é aquela questão, né? Óleo e água não se misturam, né? Lei e graça também não. Ou você vive a lei ou você vive a graça, não pode ser as duas coisas. O escolhido que tem a revelação da graça não volta. E eu quero parabenizar, parabéns para você que está aqui, que suporta muitas coisas por causa dessa graça no seu trabalho e na sua família. Porque tem pessoas aqui que suportam muitas coisas por causa dessa graça no trabalho e dentro de casa. Parabéns para você, porque tem pessoas na sua família que não gostam da igreja, que fala que você está no lugar errado. Por que você vai lá se tem tanta igreja aqui perto de casa? Por que tem que ir lá ouvir aquele bendito daquele pastor que eu não vou com a cara dele? Parabéns para você que suporta tudo isso. Deus não vai lhe decepcionar.
Porque ele diz, e eu vou recordar para você, eu honro os que me honram. Então você vai ser muito honrado por Deus. Você que tem suportado todas essas coisas por causa da graça de Deus. Pastor, por causa da graça de Deus, olha, na minha família eu enfrento cada uma. Até mal do Senhor já falaram. Falam que essa igreja não deve estar aqui. Que esse lugar está errado. E que falam isso e falam aquilo. Mas eu tenho suportado, pastor, suportado. Deus não vai lhe decepcionar. Vai vir muita honra por aí. Muita honra para você. Pastor, e não é coisa pequena assim, sabe? Que eu suporto, não. São situações, sabe? Bem desagradáveis. Parabéns para você também. Deus não vai te decepcionar. Porque Ele diz, os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam serão o quê? Desmerecidos. Então, se você honra o nome de Deus, o Evangelho da Graça, você vai ter sempre anjos ao seu redor e a luz de Deus ao teu favor. A luz de Deus, não é a lâmpada ungida não, é a luz de Deus. Não é o painel escrito Jesus vai salvar a tua casa não. É a luz de Deus. Que absurdo um pastor fazer uma coisa dessa, um painel, Jesus vai salvar a tua família e começar a colocar uma lâmpada de cada vez, e vai. Perceberam? Estava tudo escuro, né? Por isso que eu pedi para apagar as luzes, para você ver o que essa luz aqui vai fazer quando você levar para casa. Que marmelada é essa, gente? Meu Deus do céu! Mas o que é que diz Paulo? O amor não se alegra com a injustiça. Por isso que nós estamos sendo exortados, por isso que eu estou sempre combatendo essa questão, esse assunto, porque o amor não se alegra com a injustiça. Paulo também não se alegrava com certas coisas que ele via. Que história é essa? Isso aqui em graça não, nem isso, nem aquilo, não. Porque o amor não se alegra com a injustiça. Uma outra palavra muito bonita para o nosso crescimento espiritual está aqui também em Hebreus, capítulo 11, verso 1. 11, 1. Hebreus. Aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 1, Paulo vai ensinar para a igreja como é a natureza da fé. Como que nós temos que viver ela. Como que tem que ser o nosso exercício. Como que temos que praticar a fé. Nós temos que usar um ponto de contato, ou nós temos que falar direto com o Criador. Aqui ele explica direitinho como que é. Ele não coloca ideias sobre a palavra de Deus. Olha só. Ora, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha como que é a natureza da fé. A coisa não existe, mas ela existe primeiro na minha o quê? Mente. É igual o arquiteto. Ele olha para aquele espaço ali e fala, ó, aqui vai dar para fazer um prédio com tantos andares. Depois que ele olha e determina quantos andares vai ser, ele diz, agora vamos executar. Em graça, você primeiro projeta na sua mente aquilo que você deseja. E em seguida você chama o quê? A existência. Você fala com Deus, você vai à luta, você persevera, até você tomar posse. Amém? É desse jeito. E isso que Paulo está ensinando aqui, é algo que é do nosso Deus. Porque lá em Romanos 4,17, Paulo diz, o nosso Deus é o Deus que chama a existência, o que não existe, para que passe a existir. Abre em Romanos, mantenha a sua mão aqui. Vamos para Romanos 4,17. Como funcionam as coisas no reino do nosso Pai? Assim deve ser no seu dia a dia, assim deve ser o seu viver também sobre a terra. Romanos 4,17. Como está escrito? Por paz de muitas nações te constituí. Falando aqui de Abraão. Em casa você lê todo o texto e contexto. Te constituí perante aquele do qual creu. O Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Então, o que Paulo está ensinando em Hebreus 11:1 é algo que veio do homem ou algo que veio de Deus? De Deus. Então, esse Deus, lá em Gênesis, primeiro projetou tudo em sua mente e depois com a boca começou a chamar a existência. Amém? E escrito está, é a fé e mais nada, sem precisar inventar nada, florear nada, sem atrativo, sem nada. Primeiro você exercita o que você mais deseja na mente, claramente como você quer. Como que você quer? O que você mais deseja? Pensa aí naquilo que você mais quer de Deus. É na saúde? É lá no seu trabalho? É no seu casamento? É na vida do seu filho? Você que me ouve aí do outro lado. O que você mais deseja? Então você tem que projetar na sua mente isso claramente, exatamente como você quer. Projetar. Depois que você projeta, você vai para o campo da oração, da confiança, da perseverança. Você faz a sua parte. Amém? E Deus a dele. Trazendo à existência as coisas que não são, para que passe a existir. E um outro grande passo, dando continuidade a tudo isso que você está fazendo. Quando você orar, já agradeça, crendo que já recebeu. Senhor, eu já te agradeço, porque eu creio que eu já recebi, já tomei posse. Em o nome do Senhor Jesus. Inclusive, eu projetei na minha mente a minha vida financeira melhorando, Senhor. E eu recebo ela melhorando. Prosperidade sobrenatural, eu conquistando, tomando posse, porque eu estou trabalhando por conta própria e vai dar certo. Eu vou vencer, eu vou prosperar em um nome de Jesus. Sempre com essa sabedoria, amém? Naquilo que você mais deseja, em um nome de Jesus. E daqui a pouquinho a gente vai colocar tudo isso em prática. Voltando para Hebreus 11, verso 1, vamos lá. E assim diz Hebreus 11, verso 1, uma vez mais. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom o quê? Testemunho. Ana obteve bom testemunho? Os profetas obtiveram bom testemunho? E muitos outros que a gente conhece obtiveram bom testemunho? Abel e sua oferta obteve bom testemunho? Noé, Abraão? Pela fé entendemos que foi o universo, verso 3, formado pela palavra de quem? De Deus. Tudo que eu falei está se confirmando aqui. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E eu recebo o nosso Deus, o nosso Criador, trazendo à existência o que não existe para que passe a existir, porque Ele é o Deus do impossível, que torna possível todas as coisas para nós. Amém. É só você ouvir a palavra, escutar, meditar, se relacionar com Ele, acreditar em tudo que Ele está dizendo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E vamos estar de pé e agradecermos e chamar a existência, colocar em prática. Vamos exercitar essa fé em um nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos colocar em prática a glória de hoje. Nesse momento, pense, você que está aqui, você que me ouve aí do outro lado. Pense na coisa mais urgente na sua vida. Projete na sua mente aquilo que você mais deseja. E já se imagine na situação, tomando posse da situação, feliz, conquistando e agradecendo a Deus. Pense. Isso. Pense. Projete na sua mente que você mais deseja. Algo que é muito urgente, muito necessário na sua vida. Se é na sua saúde, pense.
Já se imagine curado, andando, enxergando, feliz, fazendo tudo que você sempre fez. Você aqui, você que me ouve aí do outro lado. Se é na vida financeira, pense as coisas que você quer no seu trabalho. Em nome de Jesus, pense. Isso. Em teu nome, meu Deus. Nesse momento, eu agora clamo. Eu oro, eu chamo a existência para a minha vida. Agora fale desse pensamento. Agora converse com Deus. Meu Deus, eu já me imagino na situação, recebendo, feliz, tomando posse. Agora converse com Deus. Peça só a Ele, fale só com Ele. Em o nome do Senhor Jesus. Todos que estão aqui e você que está me ouvindo aí do outro lado. Agora é o momento de você colocar diante do seu Deus o seu pedido. Você que trouxe o seu pedido aí no seu coração. Você que me ouve aí do outro lado. Pastor, estou com um pedido aqui no meu coração. Então coloque esse pedido diante do seu Deus, diante do seu Criador. E nesse momento você está vivendo a palavra. Você está sendo adorador desse Deus em espírito e em verdade. Isso. Se é nas tuas finanças, já imagine você tomando posse. Se é na sua vida sentimental, já imagine tudo se realizando, acontecendo em nome do Senhor Jesus. A sua casa, como você quer a construção da sua casa. Isso é. A palavra ensinou a chamarmos pela fé a existência as coisas que não são, para que passe a existir. Isso é tudo que precisamos aqui sobre a terra. Tudo, tudo, tudo. Recebo, meu Deus, o Senhor colocando, porque é o Senhor que libera, os teus anjos ministrando. Receba a tua presença que habita em cada filho teu, operando maravilhas na vida dos teus filhos. A saúde acontecendo, que esse teu filho tanto precisa. A paz que esse teu filho tanto precisa, meu Senhor. O trabalho que esse teu servo, teu filho tanto precisa. A prosperidade, a paz dentro de casa. E creia, abençoado, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Você que crê, creia que já deu certo para você. E um passo muito importante nessa oração: agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu creio que eu recebi essa bênção, essa promessa. Eu creio que eu tomei posse. Eu recebo que vai se materializar em minha vida esse meu desejo, esse sonho, essa meta, em nome do Senhor Jesus. Recebo, recebo, recebo em nome de Jesus. E eu te agradeço, meu Deus,
podermos falar do Evangelho da Tua graça, do que está escrito. Eu te agradeço por poder falar do Teu Evangelho sem florear. Eu te agradeço pela oportunidade de pregar a Tua graça, meu Senhor, sem inventar coisas, sem atrativos, sem palavras para convencer as pessoas. Muito obrigado, Deus, por pregar essa palavra e não precisar convencer ninguém, porque é o Senhor que dá entendimento, é o Senhor que revela o Evangelho para cada coração. E eu me sinto muito feliz por eu não precisar de nenhum atrativo, de nenhuma invenção, por não precisar convencer ninguém a te amar, a te adorar, apenas pregando a Tua palavra. É como o Senhor diz, e está escrito no Evangelho: você planta, Sandro, e eu dou o crescimento. E que assim seja, meu Deus. Que muitas pessoas que estão nos ouvindo recebam, fazendo parte dessa família, a família da fé, se tornando nosso amigo, nosso irmão, em o nome de Jesus. Que muitos que estão nos ouvindo, Senhor, ouvindo o Evangelho da graça, eu recebo estando nessa caminhada de vida e de luz, porque a Tua palavra, ela sim, é luz, é lâmpada para os nossos pés. E louvado seja o nosso Deus. Louve a Ele com suas palmas, em o nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela glória de hoje. Tenham todos um melhor domingo, o melhor domingo da sua vida, uma semana abençoada e até a próxima reunião. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.